Oi, pessoinhas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês viram no título, vai ser uma continuação do vídeo do domingo passado, falando sobre quais os erros mais recorrentes na redação do Enem. E essa vai ser a parte 2. E se você não viu o outro, vai lá conferir para vocês saberem quais são os outros 5 que eu falei. E esses aqui vai ser os outros 5. Então, no total, foram os 10 erros mais recorrentes na redação do Enem. E é isso. Então, se você já gostou desse tema desse vídeo, já curte, compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos. E me siga no Instagram, tá passando aqui embaixo, tá bom? Vamos deixar de enrolação e vamos pro vídeo. O primeiro erro que eu selecionei para esse vídeo foi que as pessoas não sabem a diferença entre em vez de e ao invés de. A frase em vez significa em substituição a, em lugar de. Ou seja, um exemplo para ficar bem claro. Pusemos mais açúcar em vez de adoçante. Esse em vez de a gente percebe que tem uma substituição, né? Que é do açúcar pro adoçante. Em vez do açúcar, coloquei adoçante. Esse é o significado do em vez de. Já ao invés de é usado quando há uma oposição real entre duas coisas, que é ao contrário daquilo. Um exemplo: ao invés de subir, ele desceu. Aqui a gente percebe que não tem uma substituição, é ao contrário mesmo. Ele, em vez de subir, desceu. Há um contrário nisso, que é subir e descer. O segundo erro mais recorrente que eu trouxe para vocês é as pessoas não saberem o uso correto do haver, do verbo haver no sentido de existir. Então é assim, quando o verbo haver tiver no sentido de existir, ele não irá ser flexionado. O que é ser flexionado? Ele não vai para o plural. Ou seja, um exemplo para ficar bem claro. Havia muitas pessoas num bar. Havia. Esse havia está no sentido de existir. E muitas pessoas está no plural. Mas mesmo assim, já que o verbo haver está no sentido de existir, ele não vai para o plural também. Mas já o verbo existir, por sua vez, ele é flexionado. Isto é, ele vai para o plural nessas situações quando tiver palavras no plural. Um exemplo: nesta escola existem muitas pessoas generosas. Como está só o verbo existir aqui, ele vai para o plural, então fica existem muitas pessoas generosas. O terceiro erro muito comum nas redações do Enem é as pessoas se confundirem com a palavra ratificar e retificar. Ratificar significa confirmar. É você botar mais certeza naquilo. Você afirmar que é aquilo mesmo. Um exemplo: ele não encontrou diferença e ratificou os dados pesquisados. Ele confirmou os dados pesquisados. Retificar, que é bem diferente, significa mudar, significa corrigir. Um exemplo: os professores precisarão retificar as notas para serem justos com os alunos. As pessoas confundem muito as palavras porque só trocam o A pelo E. E é muito comum usar isso na redação. Até uns vídeos anteriores que eu falei sobre em desenvolvimento, que eu citei até uma frase para iniciar, que a comprovação, que é: diante disso cabe ratificar o que o autor falou sobre tal assunto e tudo mais. O quarto erro que muitas pessoas cometem é em relação à pontuação. Eu escolhi algumas pontuações que são muito usuais na redação para explicar a vocês de forma bem rápida cada uma, tá bom? A primeira que eu selecionei foi o ponto. O ponto ele sempre vai ser usado em fim de período, que indica que o pensamento está completo. Aquela situação que você formulou estará completa, você não irá falar mais sobre aquilo. Um exemplo: nesse momento em que encerramos os pronunciamentos, vamos à votação. Bom, o segundo caso é para marcar muitas palavras abreviadas. São tipo exemplo, ponto, etc, ponto, p, ponto. Enfim, para
abreviações. A segunda pontuação que eu trouxe foi o ponto e vírgula. Normalmente, ponto e vírgula é usado muito nas redações do Enem para quando a gente já usou muita vírgula e não quer repetir mais zero, então usa um ponto e vírgula. Mas ela é usada também para pausas muito longas que a vírgula não funcionaria no caso. Um exemplo: não se preocupe com as aminosidades, seja forte, obstinado, assim será vitorioso. Sabe? Foi uma pausazinha que foi um pouquinho mais longa que a normal. A terceira pontuação que eu trouxe foi o ponto de interrogação. O ponto de interrogação ela é bem simples. Eu acho que é raro alguém errar isso, mas ponto de interrogação a gente só usa ela quando é para fazer uma pergunta com o intuito de questionar sobre algo ou de demonstrar incerteza se aquilo é real ou não. Um exemplo: quem pegou meu livro? É verdade? Você tem certeza disso? A outra pontuação que eu trouxe foi de parênteses. A gente usa muito esse tipo de pontuação para a gente colocar alguma informação na nossa redação que irá completar o que a gente falou antes, ou será uma segunda informação a mais. Um exemplo: ao chegar de viagem vestido de branco, um traje diferente daquele usado na sua primeira visita, cumprimentou a todos com gentileza e amabilidade. Vocês perceberam aqui que ele deu umas características a mais do que falou antes, e para isso ele usou um parênteses. A última pontuação que eu trouxe, que é a aspa, ela indica a existência de informações que precisam ser ressaltadas. Títulos de livros, citações literais, assim como o estrangeirismo e gírias. Aí você sempre vai ter que usar aspas nas suas redações para enfatizar isso. Um exemplo: todos esses ensinamentos gramaticais foram extraídos da obra Gramática Renovada da Língua Portuguesa, de Lousan de Oliveira. Vocês perceberam que ele usou aspas para a obra desse autor. O último erro que muitas pessoas cometem, que eu deixei por último, porque essa é muito importante, porque ocorre bastante e muitas pessoas não sabem utilizar, é a crase. Vamos primeiro dizer o que significa crase. Crase é a fusão de duas vogais A, que uma é preposição e a outra é artigo. Dizendo o significado, vamos para os principais casos de crase. O primeiro que eu trouxe é que só existe crase diante de palavras femininas que admite artigo. Então, se você vê um A com um nome masculino, não vai colocar, porque não se tem crase em nomes masculinos, em palavras masculinas. Um exemplo: o diploma foi entregue à menina. Para você saber que tem crase, é só você fazer assim, ó. Entregue a quem? Esse a seria a preposição. Entregue a menina. Para não ficar esse gaguejo, as pessoas colocam a crase para indicar que tem uma preposição em um artigo. O segundo caso é diante do artigo a e dos demonstrativos aquele, aquilo e aquela. Um exemplo: chegaram àquele labirinto. Foi em direção àquelas ruínas. Vocês podem perceber que há uma ocultação do que eles chegaram a aquele labirinto. Para não ficar esse aquele labirinto, se junta os ais e coloca a crase. O terceiro principal caso que eu trouxe de crase foi para a indicação de horas determinadas. Um exemplo: ele se levantou às 6 horas, jantou às 8 horas, dormiu às 23, mudou o horário à meia-noite, saiu de casa do amigo à 0 hora. Agora vamos para os principais casos em que não há crase. O primeiro caso que eu trouxe é diante de pronome relativo. Um exemplo é o quem e o cuja, procedido apenas de preposição, então não tem um artigo. Um exemplo: eis aí a menina a quem me referiu. Esse eis aí, o aí não tem tipo aí a, não tem também no menina a, então não precisa da crase. O segundo caso em que não há crase é diante do verbo infinitivo, é quando não há algo definido.
Um exemplo, estava ali a andar. Não tem uma especificalidade na frase. O terceiro caso é diante de expressões em que ocorre a repetição de um mesmo termo, que são as expressões prepositivas, mesmo que o vocabulário seja feminino. Um exemplo, estava frente a frente com o inimigo. Gostava de falar as coisas cara a cara. É esse cara a cara, passo a passo, gota a gota, enfim. O quarto caso em que não há crase é diante de pronomes pessoais e expressões de tratamento, como Vossa Excelência, Sua Reverendíssima, Vossa Majestade, Sua Santidade. Então não há crase quando houver essas palavras. Exemplos. Contaram a elas e a você apenas parte da história. Esse a elas e a você são tratamentos pessoais, então não tem crase. Os aplausos à sua santidade foram calorosos. A sua majestade, a mesma coisa. São expressões de tratamento. E esses foram os outros 5 principais erros na redação do Enem que muita gente comete e que agora você não irá mais cometer, porque eu expliquei qual é o certo de cada erro e que agora você já anotou tudo, que eu tenho certeza que você fez isso. E se você não fez, volta ao vídeo para escrever tudo. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos. E me siga no Instagram, tá passando aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!